E se o país que todos esperavam endurecer as regras decidisse fazer exatamente o contrário? E se, no exato momento em que o mundo desenvolvido ergue novas barreiras contra a imigração, uma nação europeia escolhesse abrir uma porta lateral, discreta, estratégica e profundamente controversa? Foi exatamente isso que aconteceu. Olha, no momento em que a gente se acostumou a ver notícia sobre muro sendo erguido, lei de imigração endurecendo, fronteira se fechando, né? Exato. Uma das maiores economias da Europa decidiu, assim, remar forte na direção contrária e sem alarde, sem aquele drama político todo. Foi um ato administrativo, rápido, mas com impacto, nossa, gigantesco. Com um impacto gigantesco. Hoje, a gente vai tentar entender a surpreendente decisão da Espanha de promover essa regularização extraordinária de imigrantes, um movimento que pode mudar a vida de mais de 500 mil de pessoas. Exatamente. E com base no material que a gente analisou, o nosso objetivo aqui é ir um pouco além da notícia e investigar o porquê, né? O que explica essa aparente contradição com a tendência mundial? Será que é uma aposta econômica arriscada? Ou, sei lá, uma manobra política de um governo que precisa de apoio? Ou é só uma resposta prática a uma necessidade demográfica que já bate na porta? Pois é. Vamos mergulhar nos fatores que levaram a Espanha a escolher esse caminho tão particular. Que a coloca como um ponto fora da curva no mundo ocidental. Ok, então vamos começar pelo básico. O que exatamente aconteceu? Porque o que me chama a atenção de cara é a forma como isso foi feito. Não foi aquele processo longo no parlamento, com meses de debate. Não, nada disso. Foi um decreto real. Na prática, uma canetada do governo, né? E uma canetada com efeito cascata imediato. As condições são até surpreendentemente simples. A pessoa só precisa comprovar que já estava morando no país há pelo menos 5 meses. Só isso. E que não tem antecedentes criminais. É basicamente isso. E o número que está no centro de tudo e que realmente dá a dimensão da coisa é esse. Mais de 500 mil de pessoas. 500 mil é um número que a gente ouve e é difícil de visualizar. É a população inteira de uma cidade como Florianópolis. Pois é. Ou quase a população de Lisboa. É muita gente. É gente demais. E essa escala mostra que não estamos falando de um ajuste pequeno, de uma política marginal. É uma mudança de paradigma, sabe? O governo espanhol está, na prática, reconhecendo, formalizando uma presença humana massiva que já estava lá. Que já vivia e trabalhava no país. Exato. Mas que para o Estado era, em grande parte, invivível. É tipo trazer 500 mil de pessoas da sombra para a luz, com tudo o que isso significa, mas essa decisão não aconteceu no vácuo, né? E quando a gente olha para os vizinhos da Espanha, a coisa fica, no mínimo, estranha. Parece que está todo mundo correndo para uma direção e a Espanha sozinha decide virar e correr no sentido contrário. O contraste é gritante. É quase chocante. O material que a gente tem aqui pinta um quadro muito claro. Pega a Alemanha, por exemplo, a maior economia da Europa. Sei. Acabou de reformar as leis para facilitar detenções e acelerar expulsões. Aí você olha para a França. O governo restringiu o acesso a benefícios sociais para estrangeiros, também acelerou o processo de deportação. A Itália, então, nem se fala. A Itália está com políticas claramente para dissuadir a chegada de imigrantes, né? Chegou ao ponto de tentar processar pedidos de asilo fora do território italiano, lá na Albânia. E a lista continua. O Reino Unido, pós-Brexit, limitou drasticamente o acesso ao asilo. Nos Estados Unidos, o discurso político dominante de um lado e do outro, de uma forma ou de outra, é sobre fechar a fronteira. Até o Canadá, que sempre cultivou essa imagem de país aberto, deu um passo atrás, reduziu as admissões de trabalhadores temporários. Ou seja, a Espanha está completamente na contramão. Completamente. Isso a posiciona como uma exceção estratégica ou, para usar outra palavra, uma anomalia na Europa Ocidental. Certo. Essa dissonância toda nos obriga a fazer a pergunta central. O que a Espanha está vendo que os outros não estão? Ou, talvez mais importante, a quais pressões específicas ela está respondendo que a levaram por um caminho tão diferente? Certo, então vamos tentar responder essa pergunta. A primeira camada de explicação, e talvez a mais óbvia, é a economia. A Espanha vem de um período de crescimento
bem impressionante, apesar dos problemas crônicos dela. Sim, muito forte. O país recuperou o posto de 12ª maior economia do mundo. O PIB já passou de 2 trilhões de dólares. E o motor disso parece ser o mercado de trabalho. Os números são fortíssimos. Em 2025 foram criados mais de 600 mil novos empregos. 600 mil. É um número enorme. É um recorde que levou o país a ter mais de 22 milhões de pessoas trabalhando formalmente. É um dinamismo que muitos vizinhos europeus com certeza invejam. Mas aqui tem uma coisa que não fecha na minha cabeça. Como pode um país criar 600 mil empregos em um ano e, ao mesmo tempo, ter uma das maiores taxas de desemprego da União Europeia, beirando os 10%? Parece que são duas realidades que não deveriam existir no mesmo lugar. A conta não fecha. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aí que está o nó da questão. Essa é a tensão estrutural da economia espanhola. A resposta está na natureza desses empregos que estão sendo criados. A gente está falando de setores vitais como construção civil, hotelaria e turismo, agricultura intensiva e serviços sociais, tipo cuidado de idosos. Setores que precisam de muita gente, de mão de obra intensiva. Exato. E a realidade é que existe uma escassez de candidatos locais dispostos a ocupar muitas dessas vagas, seja pelas condições de trabalho, pelos salários ou pela natureza do serviço, sabe? Entendi. Então você tem esse paradoxo. Sobram vagas em certos setores e faltam empregos qualificados em outros. O que a regularização faz é conectar as duas pontas. Ela pega uma força de trabalho que já está no país, atuando na informalidade nesses mesmos setores, e a conecta com a demanda da economia formal. Quer dizer, a Espanha está basicamente admitindo que sua economia formal não consegue funcionar sem a economia informal. A regularização não é só um ato administrativo, é o reconhecimento de uma dependência que estava escondida debaixo do tapete. É uma forma muito boa de colocar. É uma aposta de que a formalidade vale mais do que a repressão. Ao regularizar, o governo não só preenche essas vagas, mas, e isso é crucial, amplia a base de arrecadação. Impostos, contribuições para a Seguridade Social. Isso nos leva direto ao segundo fator, que talvez seja ainda mais poderoso, a demografia. A famosa bomba relógio do envelhecimento da população, que a gente já ouviu falar tanto, uma bomba relógio que na Espanha já está com o cronômetro quase zerado. A população envelhece num ritmo acelerado e isso coloca uma pressão brutal sobre o sistema de previdência. É cada vez menos gente trabalhando para sustentar cada vez mais gente aposentada. A conta simplesmente não vai fechar no futuro. Então, trazer 500 mil de pessoas para a economia formal de uma vez só significa 500 mil de novos contribuintes para o sistema. Ah, claro. Não é uma solução para hoje, é uma jogada de longo prazo, pensando na sustentabilidade do estado de bem-estar social daqui a 10, 20 anos. Faz todo sentido. A economia precisa de braços hoje. E o sistema de previdência precisa de contribuintes para amanhã. Mas essa história não é só sobre números numa planilha, né? 500 mil de pessoas são 500 mil de histórias. E isso mexe com a sociedade, mexe profundamente. E aqui a gente entra num terreno mais complexo, que é o fator social. O cenário demográfico da Espanha já é impressionante por si só. Pensa nisso. De quase 50 milhões de habitantes, mais de 9 milhões nasceram fora do país. É quase 20% da população. É muita coisa. Muita coisa. Mas o detalhe fundamental é de onde vem uma parte significativa dessas pessoas. Cerca de metade de todos os estrangeiros residentes na Espanha veio da América Latina. E essa informação muda tudo. O compartilhamento do idioma, de muitas referências culturais e, em vários casos, da religião, cria uma ponte. Isso reduz o que os analistas chamam de fricções comparativas, ou seja... As tensões que a gente vê em outros lugares da Europa, onde as barreiras de cultura e língua são muito maiores. Exatamente. Claro, não quer dizer que não existam problemas de racismo ou xenofobia na Espanha. Eles existem como em todo lugar. Sem dúvida. O material é cuidadoso em não pintar um quadro cor-de-rosa. Mas ele aponta para uma aceitação histórica que é relativamente maior na sociedade espanhola. Algo que algumas pesquisas de opinião parecem confirmar. A integração, embora sempre desafiadora,
encontra menos obstáculos quando a distância cultural é menor. Ok, os argumentos econômicos, demográficos e até sociais são fortes. Mas uma medida desse calibre nunca é só sobre números. Alguém teve que ter a coragem ou a necessidade de assinar o papel, e isso sempre nos leva para a política. Como eles conseguiram aprovar algo tão polêmico? Especialmente num governo que não tem maioria consolidada no parlamento, né? Que depende de uma colcha de retalhos de alianças, muitas delas com partidos mais à esquerda. Pois é, a resposta está naquele mecanismo que você mencionou no início, o decreto real. Foi uma forma de contornar um debate parlamentar que seria longo, divisivo e que poderia facilmente naufragar. É uma jogada que levanta a questão. Foi pragmatismo para governar ou foi uma estratégia de pura sobrevivência política? E esse tipo de medida é algo inédito na Espanha? Ou já aconteceu antes? Não, e esse é um ponto importante. Regularizações em massa não são novidade por lá. Governos anteriores, tanto socialistas quanto conservadores, fizeram o mesmo em outros momentos. O que muda radicalmente, e este é o ponto central, é o contexto internacional. Ah, claro. Fazer isso em 2005 era uma coisa. Fazer isso agora, com o resto da Europa construindo fortalezas e com o debate público tão inflamado, torna a decisão infinitamente mais significativa e, de certa forma, mais corajosa. Beleza, mas nem tudo são flores. Uma medida dessa escala tem que ter desvantagens e críticas. 500 mil de pessoas a mais, precisando de um lugar para morar, usando o sistema de saúde. Nas grandes cidades, isso deve ser uma bomba relógio, não? Com certeza. E a principal preocupação que aparece na população, segundo a análise, é exatamente essa: a moradia. Aumentar a população formal de forma tão rápida coloca uma pressão imensa no mercado imobiliário. Imagino. Especialmente em cidades como Madrid e Barcelona, onde os aluguéis já são um problema seríssimo para os próprios espanhóis. O que gera uma dinâmica complicada. Para quem já é proprietário de imóvel, ótimo, o patrimônio valoriza. Mas para os jovens, para quem está tentando alugar o primeiro apartamento e para os próprios recém-chegados, a barreira de entrada fica cada vez mais alta. Exatamente. E esse é o principal argumento dos críticos. Eles dizem que a medida, por mais bem intencionada que seja, pode acabar incentivando novos fluxos migratórios para além da capacidade real de absorção do país. Não só em moradia, mas em toda a infraestrutura social, né? Isso. É o famoso argumento do efeito chamada. E isso nos leva a um debate mais profundo, mais filosófico até. A diferença entre tentar conter a imigração e administrá-la. Porque endurecer a lei na fronteira não faz desaparecer a necessidade de um agricultor que precisa de gente para a colheita, por exemplo. Perfeito. A decisão espanhola pode ser vista como um reconhecimento dessa realidade. É a diferença entre fingir que um problema não existe ou tentar gerenciá-lo da forma mais inteligente possível. Tem uma frase no material que resume isso de forma brilhante. A decisão não cria a presença. Ela formaliza uma presença que já estava ali. Entendi. Ao dar status legal, o Estado assume mais responsabilidades, como garantir acesso a serviços, direitos trabalhistas. Mas, em troca, ele ganha controle, formalidade, impostos e a capacidade de planejar. Então, no fundo, o que tudo isso significa é que a Espanha está fazendo uma aposta gigantesca e de longo prazo. É exatamente isso. A curto prazo, existem custos políticos e administrativos. A médio prazo, a expectativa é de ganhos claros, com mais arrecadação e a formalização da economia. Mas o sucesso a longo prazo. O sucesso a longo prazo, o resultado final dessa aposta, depende de algo muito mais complexo e difícil de medir: a capacidade de integração social e econômica dessas pessoas. E com isso, a Espanha se torna uma espécie de cobaia para o resto da Europa. É a melhor definição. Ela se torna um laboratório europeu involuntário. O resultado dessa experiência, seja ele positivo ou negativo, vai ecoar muito além dos Pirineus. Se a estratégia funcionar, se o país conseguir aumentar a arrecadação e reduzir a informalidade sem gerar pressões sociais insustentáveis, pode virar um modelo para outros países que enfrentam os mesmos dilemas demográficos. E se falhar? Agora, se falhar, se os problemas sociais superarem os ganhos econômicos, será usada como uma advertência, um exemplo do que não fazer.
O que acontecer na Espanha nos próximos anos vai municiar o debate sobre imigração no mundo todo. Tem uma metáfora poderosa no final da análise que resume bem a situação. A Espanha abriu uma porta em um corredor onde muitos estavam fechando janelas. É uma imagem forte, muito forte. E o impacto na vida de mais de 500 mil de pessoas é algo concreto, imediato. Trabalhadores que eram invisíveis para o sistema passam a existir oficialmente. Isso muda o mercado, a arrecadação e, talvez o mais importante, muda a narrativa. Muda a narrativa e o desfecho dessa história ainda está completamente em aberto. Mas a decisão espanhola força uma pergunta que ecoa por todo o Ocidente e de forma ainda mais alta na Europa. Qual seria? Será que a Espanha, com o seu envelhecimento populacional e a necessidade de mão de obra, simplesmente antecipou uma realidade que em breve vai ser inevitável para todo o continente? Ou ela apenas escolheu ser a primeira a encarar de frente um dilema que todos os outros países, mais cedo ou mais tarde, também terão que enfrentar? Uma boa pergunta para a gente terminar. A análise sugere que só o tempo e os números poderão nos dar essa resposta. Até lá, o mundo observa com muita atenção o que acontece nesse laboratório espanhol. Então, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Por favor, considere se inscrever no canal. E claro, um clique no like e um comentário amistoso sempre serão muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Te espero!